Bom, João, aula de escatologia. O mundo político está armado para implantar o governo do anticristo. E 3 blocos de guerra se provocam diante das câmeras de TV. Mundo político é um sinal. Nós temos os sinais religiosos, que é o surgimento de muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E nós temos os sinais políticos. 3 blocos de guerra se provocam diante das câmeras. O bloco socialista, tendo a Rússia e a China, são 2 países que preconizam, defendem o socialismo como superpotência nuclear. O bloco sionista, que mantém uma aliança com Israel, tendo os Estados Unidos como escudeiro, e o bloco islâmico, encabeçado pelo Irã e a Arábia Saudita. Então você tem 3 blocos aí políticos, 3 blocos, que estão se degladiando. Você tem o bloco socialista ou comunista. A China só cresce. A China e Rússia são aliados políticos, aliados políticos. Então você mexe com as 2 superpotências. E por que a China é aliada da Rússia, a Rússia é aliada da China? Por causa dos Estados Unidos. Então você tem Estados Unidos, que é aliado com a Inglaterra, e todos os países que são sionistas, países que são simpatizantes da causa de Israel. E você tem o bloco, que é o bloco islâmico, mais de 30 nações islâmicas, muitas delas muito pobres, mas outras também mega milionárias, são os sheiks. Então você tem Islã, você tem os comunistas e você tem os capitalistas, você tem aí a turma dos Estados Unidos. Aconteceu uma terceira guerra mundial. O que vai acontecer? Vai acontecer alianças. Acontecendo na terceira guerra mundial, acontecem alianças, e as alianças elas vão acontecer lá pelo eixo dos socialistas, comunistas, juntamente com os muçulmanos, justamente por causa que Israel é o país que vai trazer o anticristo ao mundo. É de lá que vem o anticristo. Ele será um judeu. Se ele será um judeu lá de Israel, não sabemos. Se ele vai sair do meio das nações, nós não sabemos. Então a gente tem algumas figuras aí que eles são judeus mesmo, de pai, mãe, sangue, religião, conversão, carteirinha, ideologia, são judeus natos mesmo, mas não são lá de Israel, não moram lá. Inglês, francês, alemão, americano, brasileiro, então nós não sabemos, então é um segredo. E o apóstolo Paulo falou que o mistério da injustiça opera até que há um que resiste e seja retirado. Então é um mistério. Quem é a figura do anticristo? Nós não sabemos. O que vai identificar o anticristo? Identifica o anticristo por causa que ele vai conseguir instaurar o terceiro templo. Isso aí vai ser identificado. Então esse cara que conseguir colocar o terceiro templo, esse aí é o anticristo. Certamente esse aí é o anticristo. Ele vem com os poderes naturais? Não vem com os poderes naturais. Ele há de ser um líder mundial. Ele é um líder mundial, mas ele não é um líder de todas as nações. Ele é um líder que ele vai ter muito problema, porque o bloco islâmico é gigantesco, é enorme. O bloco comunista também é gigantesco. E o bloco sionista não é tão gigantesco assim, mas ele é superpotente. Você tem aí a Rússia e a China, países nucleares. Você tem Israel e Estados Unidos, países nucleares. Agora você tem o Paquistão e a Índia, países nucleares, que são apoiadores da causa islâmica. Então o cenário político está muito bem montado. Você vê que o Donald Trump, por exemplo, ele tem o genro dele, Jared Kushner é o nome. Esse Jared Kushner, ele é judeu. Ele é judeu casado com a filha do Donald Trump. Casado. Ele tem um prédio, e o número do prédio é 666. Bem na esquina da Times Square, se eu não me engano. E ele está preconizando um tratado de paz por causa que ele consegue fazer uma ponte com o Benjamin Netanyahu. Ele consegue conversar com a turma de lá. Então, é tão evidente o negócio que o pessoal do tempo cunhou uma moeda com a cara do Ciro. Não é o Ciro Gomes aqui de Pernambuco, não, tá? O Ciro da Bíblia. E o Donald Trump, comparando os dois, tá? Os dois,
que o Ciro deu liberdade para Israel construir o segundo templo, e o Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital legítima de Israel. E ele fala plenos pulmões, né? Donald Trump, que ele é um sionista mesmo, ele é pela causa de Israel, tem ótimas relações. E o nosso presidente também, que está aí na rabiola. Na rabiola, está por ali. Então, o nosso país fica calado, né? é um país assim, politicamente sionista, tá? Politicamente sionista. Teve uma crise, inclusive, com o Irã, por causa disso daí. Teve uma crise. E essas crises políticas, elas colocam o Brasil na linha de tiro, tá bom? É na linha de tiro, porque nós somos pela comunidade de Israel, politicamente. Tanto é que quando aconteceu lá a tragédia de Brumadinho, quem apareceu aqui? A tropa de elite de Israel. Passou uma temporada aqui, acho que 15 dias, né? Fizeram o que vieram fazer aqui, que não era nada a ver com ajudar o povo de Brumadinho, coisa nenhuma. Não sei se eles vieram buscar tecnologia, trazer tecnologia, espionar o Brasil, explorar o solo, não sei o que aquela turma veio fazer, mas não era ajudar o pessoal de Brumadinho. Não era. Aquele negócio de Brumadinho, para mim, não desce, de jeito nenhum. Aconteceu justamente quando o presidente não estava no Brasil. E o negócio já vinha sendo anunciado, ó, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aconteceu. Morreu lá 300 pessoas e fica por isso mesmo. Todos nós que acompanhamos os sinais apocalípticos, a gente vê com suspeita as viagens dos presidentes de um lado para o outro, acordo de paz, esse negócio todo, com muita suspeita. É um truque. Estão planejando coisa feia para nós. Nós temos aí 5 sedes do governo mundial. 5 sedes. Por que 5 sedes? Porque nós temos a América do Sul. Então, a sede do governo mundial na América do Sul é o Brasil. A sede do governo mundial na América do Norte, Estados Unidos. A sede do governo mundial na Ásia é a China. A sede do governo mundial na Europa, Inglaterra. E a sede do governo mundial no Oriente, Israel. 5 nações que formam sedes do governo mundial. Aí parece que eles estão em guerra, não é? Parece, né? Se provocando, não sei o que. Aí aquele negócio, vai ter guerra, não vai ter. Daqui a pouco, tratado de paz, tá tudo numa boa. E a gente fica aí soltando profecia da Terceira Guerra Mundial. Então não acredito. Agora, o que o Senhor Jesus ele falou: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá guerras em muitos lugares, meus irmãos. Por baixo dessa camada de hiperpotências estão as nações pobres. Quais? Pobres assim, comparado com os países chamados de primeiro mundo. Né? Sujeitas a políticas internacionais e sanções econômicas. Essa ONU, ela é o próprio anticristo. Essa ONU... O que aqueles bichos falam lá da ONU lá já me irrita só de ouvir falar ONU. ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, essa turma toda. Pessoalzinho ruim. Eles dão uma cartilha e falam o seguinte: vai lá e implanta no mundo pobre. Tem que ser assim, desse jeito. E se não cumprir as metas da ONU? Tem que cumprir as metas da ONU, obrigatoriamente. Embora que a gente tenha que orar por pessoas, né? Vamos orar por pessoas, mas nós estamos participando de um gigantesco laço mundial, porque essa Organização das Nações Unidas, a ONU, foi organizada lá no final da Segunda Guerra Mundial, e antes da ONU havia a chamada Liga das Nações. Liga das Nações, que foi dissolvida por causa que houve a Primeira Guerra. Então houve a Primeira Guerra, criaram a Liga das Nações, houve a Segunda Guerra, não deu certo a Liga das Nações, fizeram a Organização das Nações Unidas. De lá para cá, você tem sempre os embaixadores da ONU no mundo inteiro, eles têm um exército autônomo. Eles têm um exército, o exército da ONU, que são pessoas que... Esse exército da ONU, eles vinham da antiga chamada Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira era uma tropa de mercenários, soldados de tudo quanto era nação, que se aliavam para poder dizer o seguinte: vamos fazer a garantia da paz aonde a gente estiver. A Legião Estrangeira transformou-se nas tropas de paz da ONU. Acontece qualquer coisa, manda as tropas de paz da ONU lá. Aí a gente desconfia. Para quê? Tem os humanistas, humanitaristas, tem toda essa capa que passa para nós. Em contrapartida, lógico, a gente sabe que rola bilhões e bilhões e bilhões de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares
de trilhões de dólares, de quadrilhões de dólares. Tem dinheiro. E o que eles fazem com esse dinheiro? Eles poderiam muito bem cumprir o programa deles. Eles cumprem o programa deles? Coisa nenhuma. Põe a propaganda e manda a gente cumprir. Estão gerando dinheiro. Muito dinheiro. É mentira o que eles estão contando. Mentira. Pagando altos tributos aos donos do poder, sujeitando as pessoas a situações de manipulação econômica e pobreza sistêmica. A pobreza interessa. Então é manter a pobreza e manter esse alarde que nós temos. Estamos sempre tendo que pagar para esse pessoal aí. Sempre. Então, aí você vai ver lá um país falando o seguinte: eu não sou aliado da ONU. Igual Cuba. Por muito tempo Cuba não foi aliado da ONU. Porque eles sabem os planos que tem lá. O que a ONU fez? Embargo econômico. Um constrói carro, um fabrica geladeira. Os países que injetarem dinheiro em Cuba vão para a lista negra também, vão sofrer sanções também. Quer dizer, é uma política ruim. Agora, cada país tem a sua própria autonomia. Cada país tem a sua própria riqueza, tem o seu próprio povo, tem a sua própria soberania. Tem? Não tem. Com a ONU não tem mais. Com a ONU o Brasil não tem soberania. Você tem as metas para cumprir. As metas do milênio que eles chamam. Se não cumprir as metas do milênio, o que acontece? Fica aquele pessoal da ONU enchendo a paciência da gente aqui. Aí pega a gente e compara. O Brasil está em 89º lugar comparado com o Uganda. É deprimente, né? Você é comparado com o Uganda. E olha o tamanho do Brasil, e olha a potência que tem e a riqueza do Brasil. Mas na educação não presta. Aí quando você vai ver o que aconteceu com a educação, é a bendita cartilha da ONU que está sendo implantada faz tempo aqui. Faz tempo. Essa progressão continuada deles aí. É coisa deles lá. E por quê? Porque tem que passar as pessoas, aumentar os índices. E como você vai aumentar os índices? Camuflando os números. Como você camufla os números? Passa as pessoas sem saberem nem ler, nem escrever, nem contar. É isso aí, é o plano maquiavélico que essa organização do anticristo está aí, evidenciando. Deixa eu ver. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. E olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavalo tinha na mão uma balança. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Existe uma profecia da boca do Senhor Jesus e do Apocalipse de uma fome mundial. Uma fome mundial. Esse cavalo aí é assustador, hein? Cavalo preto. Aí é uma visão que o apóstolo João teve. Ele tinha uma balança na mão, a balança representando o comércio. Bem, o comércio. A profecia sobre a fome mundial está no 4º selo e irá se cumprir durante a grande tribulação. Mas no 3º selo, o cavalo preto anuncia o implante de um sistema de controle econômico mundial, impedindo que os pobres adquiram alimento além de uma refeição diária. Essa aí é a profecia do Apocalipse. Aí você fala, mas como que é esse sistema de controle econômico mundial? Mas não é o bendito do chip? Aí você fala, mas não é o chip, mas é o chip físico. Põe o chip, não põe o chip, o que eu faço com o chip? Né? Eu tenho um chip no meu cartão, preciso do chip. Isso aqui, eu considero que o chip ele é apenas um protótipo, tá bem? Um arquétipo. Ele é o rascunho, ele é o começo da coisa ficar ruim mesmo. Porque agora eles estão fazendo lá o nosso cadastro social, não é? E com o cadastro social, você vai ter o seu documento único. E você chega lá no boteco, aí ele pergunta, CPF na nota? Aí você fala, não. Aí você vai na farmácia, CPF na nota? Não. Você vai comprar um carro, CPF na nota? Você fala não? É grande. Fala não. CPF na nota. Compra de 500, 800 reais. Você fala não? Não, você pode colocar. Por quê? Porque eles dizem que vai devolver para você uma merreca lá do seu tributo e vai identificar quem está sonegando imposto. E agora aí você vai fala o seguinte, mas se eu não der o meu CPF, aí você não vai ter uma boa pontuação no cadastro social. Correto. Você não vai ter score. Vai chegar uma situação que você não vai ter score. Se você não tem score, não compra carro, não compra televisão, você não compra nada, você tem score. Ou você tem o dinheiro vivo na mão,
Aí você não precisa de score para ir para lá. Rico precisa de score? Não, rico não precisa, ele controla. Mas você precisa de score? Precisa, senão você não vai comprar nada. Aí vamos dizer o seguinte, você tem que arrumar o seu score, está muito baixo, muito baixo. Se você tivesse seu score, você ia conseguir um desconto do governo garantido aí dos 30% a 40% com subsídio. Mas como você não tem score, você tem que arrumar o dinheiro na raça, na unha. Ah, mas eu não vou participar disso aí. Então você continua na linha da miséria, aqui embaixo. Continua. Então o controle é esse que está acontecendo. Você vai viajar de avião, aumenta a sua pontuação. Você tem score, aumenta. Se você compra, você paga em dia, aumenta o seu score. Comprou, não se identificou, não tem score. Comprou, não pagou, não tem score. Controle econômico. Esse controle econômico, ele é garantido pelo seu CPF, tá bom? Seu CPF. E é só isso aí que o governo precisa. E o negócio é tão medonho que as crianças saem registradas e já com CPF da maternidade. Já sai. Senão não sai. Morreu. Faz a identidade da criança aí. Vamos colocar a identidade no caixãozinho dela. Mas é isso mesmo, verdade. Tá? Isso é o governo. Isso aí foi falado para nós através de um filósofo chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele foi um filósofo. Ele disse o seguinte: o Estado ele tem que ser totalitário. E para ele ser totalitário, ele tem que ter o controle minucioso das pessoas, fazendo uma guerra do lobo contra o lobo, tá? Do homem contra o homem, colocando o homem em estado de guerra. Estado de guerra, nós vamos viver em guerra. Isso aí é o Estado controlando. Coloca a gente para poder brigar uns contra os outros, né? Por exemplo, professor contra professor, motorista contra motorista, crente contra crente. Coloca as pessoas para brigarem uns contra os outros. Isso é o Estado. E vai nos controlando com as políticas dele. Essa política econômica aí é uma invasão. Vocês que trabalham desde os anos 90, que nem eu, ou outros que desde os anos 80, desde os anos 70, desde os 60, desde os anos 90. O que aconteceu lá nos anos 90? Anos 90 você pegava o dinheiro na mão, vocês lembram? Governo, Sarney, aquela turma toda, aquela pacoteira que você pegava, todo mês mudava o salário, dobrava, aquele negócio era uma maravilha, dava a impressão que você ganhava muito. Aí veio Fernando Henrique Cardoso, o camarada ganhou, olha só o que é política, meu irmão. O camarada ganhou, ele era ministro da Fazenda, do Itamar, URV, Plano Real, equiparou o real com o dólar, estabilizou a moeda, estabilizou os salários, aí vieram os bancos. Aí você pegava o dinheiro na mão. Aí os bancos falaram o seguinte: não, agora você vai receber na conta. Você não tem conta corrente? Todo mundo abrindo conta corrente pela empresa. E se não tiver conta corrente? Não pega o salário. Era só assim que o patrão começou a falar nos anos 90. Se não tem conta corrente, você não pega o seu salário. E quem é que tem o controle da moeda no Brasil? Não é o banco? É o banco. Todo ano você não tem lá. Aí eles vieram com aquele negócio de declaração do imposto de renda dos isentos. Vocês lembram? Anos 90? Então, quem ganha aí até 10 salários mínimos, coisa assim, ia na lotérica, ia lá fazer a declaração de isento e se não era bloqueado o CPF, não podia comprar a bendita da galinha no mercado. Aí toda a pobraiada foi lá e declaração de imposto de renda. E agora? Você, como que está a sua declaração? Não é anual? Anualmente você faz a sua declaração. O banco te dá um extrato. O banco te dá o extrato de quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que você ganhou e quanto que você está devendo. O banco te dá um extrato. A sua empresa te dá um extrato, um demonstrativo. É isso aqui que você tem que declarar para o governo. Sabe quanto você ganha. Você vai daqui para a praia e você paga o imposto. Como que você paga o imposto? Você passa lá no pedágio. O que a câmera faz? Sua plaquinha identifica que você pagou. Então ele sabe aonde você está viajando, aonde você está comprando, aonde você está morando, aonde você está enterrando seus mortos. O governo sabe. É o Thomas Hobbes puro. O governo sabe que nós estamos aqui nesse exato momento e o que estamos fazendo. E para garantir a espionagem, popularização da tecnologia, celular, smartphone, para tudo quanto é lado. É lógico que esse WhatsApp é um instrumento de espionagem, porque nada é de graça. Como que vai colocar um aplicativo totalmente de graça para você se comunicar de graça? De graça! Então o WhatsApp é um instrumento de espionagem com toda certeza. Toda certeza. O Facebook também, né? Então você é reconhecido automaticamente em qualquer lugar do planeta que você estiver.
por causa das suas 100 mil fotos que você coloca no Facebook, desde que você era criancinha até agora que você está se envelhecendo. É reconhecimento imediato e automático, aonde você anda. Câmeras de alta precisão, de reconhecimento facial. Então nós estamos num estado que é um estado de sítio. Estado de sítio, nós estamos sitiados pelo Estado. Será que essa aqui não é uma coisa chip, né? assustadora? Vai controlar a senhora, a mim, a todos. Até o chip. Está fazendo uma. Isso. Já é um chip, né? Sabe onde o senhor tá? Já é, lógico. Aí tem a tecnologia do chip que está sendo... Dando multa também aos drones lá também. O chip ele está sendo melhorado, bom? Então não é o chip em si, o microchip. É algo a mais. É algo a mais. Para ser a marca da besta. Então, se pergunta para mim que o chip é a marca da besta, eu vou dizer, o chip não é a marca da besta. Mas nós temos um protótipo aí do que vai ser. Ainda Tá? Mas A marca da besta ainda é coisa pior. O chip não é. Então, se hoje eu pudesse colocar o chip na minha mão e dizer o seguinte, você vai facilitar a sua vida no ônibus, no banco, entrou com abrir as portas, não sei o que, colocaria. Sem medo, porque o chip ainda não é a marca da besta. Mas ele preconiza, ele mostra o que será o anticristo. Qual é a garantia que nós temos? A garantia é que o arrebatamento da igreja não aconteceu ainda. Nós estamos no princípio de dores. Essa é a garantia. Agora, quando chegar a hora de colocar a marca da besta na mão, nesta hora aí as pessoas realmente saberão que estão vendendo a alma ao diabo. Elas estão negando o Cristo, tá bem? Negando. Não tenha medo dessa tecnologia para isso aí. Eu não ensino que o chip é a marca da besta.